Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para comentarmos as lições bíblicas da Escola Dominical, primeiro trimestre de 2020. Ressaltando, não estamos aqui para comentarmos a lição, mas sim para trazer um subsídio para ajudar você na próxima aula de domingo que vem. Você que está me assistindo pelo Facebook, obrigado aos irmãos que assistiram a primeira aula, aos irmãos que curtiram, aos irmãos que visitaram o canal no YouTube, que se inscreveram. Vá lá, irmão, se inscreva no canal, ative o sininho. Quando eu mandar a terceira aula, você já vai saber, eu vou colocar na descrição do vídeo aqui, o link para o meu canal no YouTube. Você vai acompanhar assim todas as aulas, vamos conversar, vamos comentar, envie sua pergunta, vou estar respondendo. Você que quer o slide, né, você que quer esse slide que eu vou estar apresentando, manda seu e-mail lá no canal do YouTube, eu enviarei para você de bom grado, não tem custo nenhum, é totalmente de graça para nós termos uma boa aula, apresentarmos uma boa aula aos nossos alunos. Vamos à aula? Então nós temos aí lições bíblicas, né? Ainda estamos na raça humana, origem, queda e redenção. Na segunda lição, a criação de Eva, a primeira mulher. Lição de número 2, dia 12 de janeiro de 2020, vai ser a próxima aula. Texto áureo, e disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Verdade prática. Na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes ao reino de Deus. Leitura bíblica em classe está em Gênesis, no capítulo 2, do verso 18 ao 25. Objetivo geral da lição: a missão do homem ortogada pelo Criador é glorificar a Deus, propagar a espécie e administrar o planeta. Objetivos específicos: apresentar a mulher no plano de Deus, descrever a criação da mulher e apontar a missão da mulher. Mas eu quero lembrar que apontar a missão da mulher, nós também vamos relatar aqui, ou descrever, estudar, enfim, da forma que você quiser, nós vamos falar sobre a missão do homem também. Porque na lição número 1, o enfoque maior foi a criação do homem. Mesmo falando da criação dos céus e da terra, mas o enfoque maior foi a criação do homem. Na lição número 2, irmãos, não tem como nós falarmos somente de Eva. Esses dois seres maravilhosos que Deus criou são tão interligados entre si, que na primeira lição, por Adão estar sozinho, foi possível descrever um pouquinho mais somente de Adão. Mas agora, quando Deus coroa a criação do homem com a criação da mulher, isso fica maravilhoso. Então não tem como nós não comentarmos, né, do homem. Ponto central da lição: tanto o homem quanto a mulher são imprescindíveis para o reino de Deus. Vou usar aqui uma frase de um pastor que ele disse: mas pastor, a mulher pode pregar? O homem, como que fica, né? A mulher pode ensinar? E a resposta dele foi a seguinte: quando está sendo pregado, quando a palavra está sendo pregada, quando está dando o ensino da palavra de Deus, quem está falando? Logicamente o ser humano, mas usado por quem? Por Deus. Então não importa se é homem ou se é mulher, mas cada um dos dois tem o seu papelzinho no reino de Deus. Papelzinho, modo de dizer, carinhosamente, não menosprezando ninguém, mas tem o seu papel no reino de Deus. Introdução, vamos à introdução, meus irmãos, que a aula hoje é um pouquinho extensa. Alguém já disse que a mulher foi tirada não da cabeça do homem para governar sobre ele, não dos pés para ser pisada por ele, mas do seu lado, de sob o seu braço para ser protegida e de perto do seu coração para ser amada. Isso
né, palavra maravilhosa do comentarista que colocou aí do subsídio da escola dominical. Isso é uma verdadeira, ela foi tirada do nosso lado. Para quê? Para que nós pudéssemos amá-la, protegê-la, né, próximo ao nosso coração. Primeiro, irmãos, dentro do tópico número 1 do subsídio aqui, método de Deus para criar a mulher. O comentarista, e não teve como fugir da lição, nós temos que entrar. O comentarista, pastor Cláudio Honor de Andrade, ele destaca que a criação de Eva, Deus atuou como anestesista, cirurgião e geneticista. Então vamos ver qual foi essa forma que Deus usou para criar a mulher. Primeiro, anestesista, né? Teve que anestesiar Adão. Quem já fez cirurgia, eu já sofri 2 cirurgias, né? Que tomei essa anestesia nas costas aí, e tomei também a geral. Eu apaguei de tudo mesmo. Quando acordei já estavam fazendo o curativo nas minhas pernas. Eu tive câncer e no momento oportuno eu vou contar esse testemunho que Deus fez na minha vida. Então, antes de tudo, Deus faz o quê? Deus cede o homem para que este adormeça profundamente. Gênesis 2:21. E assim o Senhor dá início, bem ali no Éden, a ciência que só viria a ser descoberta alguns milênios mais tarde, a anestesia. Então Deus anestesia Adão, coloca ele, né, num sono profundo. Quem já passou por esse processo sabe que não consegue se lembrar de nada. Inclusive quando eu recebi essa anestesia geral, né, o médico, o enfermeiro do meu lado, conversando comigo, e aí, tá tudo bem? Eu acredito que com Deus deve ter conversado com Adão, né? Tudo bem com você, meu filho? Como você está? Tranquilo, né? Vamos usar o método de hoje para nós entendermos, né? Você consegue contar até 10? Aí o camarada começa 1, 2 e nunca vai chegar no 10. Ele apaga. Quando ele apaga, Deus deixa de ser anestesista e ele faz o quê? Ele passa a ser um cirurgião. No ato contínuo, submeteu Adão a uma intervenção cirúrgica e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. No original, o irmão está dizendo que ele pegou um lado. Tá? Essa tradução aí, ela pode ser tanto para costela, em anatomia humana, mas usado para construção, ela pode ser usado como flanco, como lado de Adão. Então ele pegou um inteiro, e engraçado, a maravilha que é, a operação foi tão perfeita que incluiu até uma plástica, né? Somente aquele que nos conhece a estrutura haveria de praticar uma medicina tão perfeita. Salmo 103:14. Foi anestesista, foi cirurgião e depois ele foi o quê? Um geneticista, né? Com esse geneticista aí, como a última etapa da cirurgia, o Senhor extraiu de Adão uma de suas costelas e desta formou a mulher. Tinha início a engenharia genética nesse processo. Deus vai além da mera clonagem, traz à vida um ser autônomo e consciente de si. Nós vamos estudar na lição, provavelmente lição 3 e 4, nós vamos falar da complexidade do ser humano, da sua natureza, e eu vou falar sobre o DNA. E nós vamos falar de cromos, né, que contém dentro do DNA. E você vai entender uma pequena diferença que Deus faz na criação, que cria um ser semelhante que vem a completar o homem. Isso é maravilhoso. É uma anatomia, um complemento. O que ela tem, eu não tenho. O que eu tenho, ela não tem. Por isso, os dois se completam, né? Ainda falando acerca da maneira utilizada para criar a mulher, né? Vamos falar mais um pouquinho disso. Primeiro passo foi Deus foi anestesiar Adão. Foi o primeiro passo, anestesiou Adão. Segundo passo, o Senhor removeu uma das costelas, e que interessante, nas costelas contém as células tronco, tá? Dentro dos ossos ali é possível extrair as células tronco.
Terceiro lugar, o Senhor fechou o lugar da costela removida com carne. Deus, além de anestesista, cirurgião, geneticista, que ele tirou o gene, tirou as células tronco de Adão, ele ainda fez o quê? Ele foi cirurgião plástico. Ele fez uma cirurgia plástica que não ficou marca nenhuma. Por quê? Porque se ficasse uma marca em Adão, essa marca ia nos acompanhar até hoje. Não, ele fechou perfeitamente. A sua cirurgia foi uma perfeição. Segundo ponto, a mulher criada para ser uma ajudadora. Nós vamos entender nessa lição bíblica que a mulher, ela é uma ajudadora, não é uma escrava, não é uma funcionária da casa, apesar que trabalhem muito mais do que certos funcionários, eu diria muito mais do que qualquer profissional da área, porque ela trabalha o dia inteiro em casa, quando o marido chega, ela continua trabalhando, e quando ela trabalha fora, quando ela chega em casa ainda, ela vai trabalhar. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Deus observou que o homem precisava de alguém. Mas analisem junto comigo, nós já ouvimos vários pregadores dizer, né? Adão estava sozinho, feliz no Éden, né? Sem ninguém, só ele, tudo para ele. Mas irmãos, não existe o melhor lugar no mundo, não é bom se você não puder compartilhar, se você não puder agregar relacionamento. Precisava de uma adjutora. O homem precisa se relacionar com pessoas, ele precisa falar, ele precisa ouvir, ele precisa trocar ideia, ele precisa concordar, ele precisa discordar, ele precisa reagir, ele precisa gostar, né? Ele precisa estar, né, relacionar-se socialmente. Então nós homens temos umas questões diferentes da mulher. A mulher, quando ela vai conversar, ela consegue assistir a televisão, ela consegue brigar com os filhos e ela consegue conversar com o marido. Ela tem, por natureza, essa desenvoltura no relacionamento. Já nós homens não, temos uma caixinha só. E tudo que nós temos, colocamos dentro daquela caixinha. Tudo que nós precisamos está dentro daquela caixinha. Então nós homens temos um pouco de dificuldade. E a maioria das mulheres às vezes vem questionar o homem bem na hora que ele está assistindo alguma coisa que ele gosta. Aí ele não consegue ouvir a esposa. Aí ele não responde a esposa. Daí a esposa pensa que ele não ama mais ela porque não está dando atenção. Mas não é, que nós homens, mulheres, entendam. Nós temos uma caixinha só e nós vamos descobrir isso aí mais para frente. 2. A mulher adjutora de seu marido. O termo adjutora sugere que a mulher, longe de ser uma mera assistente. Quando Deus cria, né, longe de ser uma mera assistente ou até mesmo serva do homem, é um complemento, é a outra metade, sem a qual ele estaria incompleto, incapacitado. Né? Quando Deus cria, Deus fala para que esteja diante, de frente, não somente do lado, mas olhando cara a cara, que quando ela encontre os problemas da vida, ela tem o seu marido diante dela. Quando o marido tiver os problemas, as dificuldades, se encontre diante da sua esposa, uma ajudadora. De modo algum a mulher era uma criatura inferior, de modo algum. Ela estava com uma missão também. O mesmo Deus que fez Adão, fez Eva e criou a sua própria imagem. Paulo escreveu que a mulher é a glória do homem. A mulher não é o pescoço do homem. Muita gente diz, não, o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço. A cabeça não mexe se o pescoço não deixar. Não, a mulher é a glorificação, a mulher é a coroa do homem. Paulo pois se o homem é o cabeça, a mulher é a coroa. E nós vamos, você está vendo que eu coloquei em negrito ali, Efésios capítulo 5, do 22 ao 33, nós vamos fazer um comentário para te ajudar a ver a missão da mulher e a missão do homem. Então a mulher, ela é a coroa que o enobrece, que a enobrece, né?
A mulher é a coroação do homem. O homem é a coroação da criação, de toda a criação de Deus na terra. E a mulher é a coroação do homem. Ponto 3, né? O homem e a mulher, ambos em uma relação de dependência. Dependência mútua. Eu dependo da minha esposa depende de mim. E às vezes nós estamos conversando e ela está com uma dificuldade pequena, eu preciso ir em algum lugar e não sei o que, eu falo para ela, meu amor, você tem marido, você tem um esposo, onde você quer ir? Então isso é uma dependência, e às vezes eu preciso muito dela e ela está sempre pronta a me ajudar. Tem os probleminhas do dia a dia, tem os probleminhas da vida, tem, mas é uma dependência mútua, à luz da Bíblia Sagrada. 1 Coríntios, antes de eu comentar ali, irmãos, 1 Coríntios capítulo 7, 14, diz que a mulher que é crente, ela santifica o marido, que não é crente. Então não é um motivo para separação. O marido que é crente, ele santifica a mulher que não é crente. Isso não é um motivo para você se separar. Se você aceitou Jesus, a sua esposa não quis, ou o seu esposo não quis, você vai santificá-la através da palavra de Deus. À luz da Bíblia Sagrada, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Não existe um sargentão em casa, apesar que nós temos alguns casais aí onde a mulher é um abacaxi, o homem é um banana. Vocês sabem muito bem de quem eu estou falando, né? Pastor Cláudio Duarte. Não tem como não citar isso e não lembrar do nosso querido pastor. Pois assim como a mulher provém do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de quem? De Deus. Foi Deus quem criou o homem, foi Deus quem criou a mulher. Foi Deus que plantou um jardim no Éden para que os dois tivessem uma boa convivência. O papel de cada um. Para que a vida funcionasse harmonicamente, era necessário que cada um, homem e mulher, exercesse um papel peculiar, necessário. Fazia-se também necessário o estabelecimento de uma hierarquia, colocando um deles sobre o comando. Deus criou primeiramente o homem. E logo coube a ele ser o cabeça do lar. Um comanda o outro, é comandado, sem que haja demérito algum naquele que é comandado. Quando a Bíblia se refere ao homem como cabeça do lar, nós temos como a imagem de Cristo. Cristo, o cabeça da igreja. E Cristo é o que para nós? Vida. Então, se eu sou o cabeça do meu lar, meu lar tem que ter vida. Eu tenho que dar vida à minha esposa. Eu tenho que dar vida aos meus filhos. Eu tenho que emanar vida a eles e não virar um coronel. Isso não quer dizer que eu não chegue a um ponto onde eu tenho que corrigir um ou outro, ou até mesmo ser corrigido, não. Mas eu tenho que emitir vida, eu tenho que dar vida ao meu lar. E eu tenho que dar a vida pela minha esposa. Não somente mandar, ser o cabeça, não é que eu manda quem pode, obedece quem tem consciência ou tem juízo. Não, não é isso. Ser o cabeça do lar é dar vida ao seu lar. Vamos ao... Não deve haver insubmissão nem autoritarismo. A insubmissão feminina e autoritarismo masculino, irmãos, ferem a sensibilidade mútua. Esse não é o padrão divino para a vida familiar, de maneira nenhuma. Nós vamos ver o padrão. Olha, não existe família perfeita. Mas existe o quê? A família ideal. Existe a família ideal. Perfeito jamais. Nós somos seres humanos dotados de falha. Uma hora você perde a paciência. Uma hora seu filho perde a paciência. Uma hora sua esposa perde a paciência. Então em Efésios o apóstolo Paulo também exorta as mulheres a serem sujeitas ao marido, né?
A receita para um relacionamento saudável deve ser seguida também pelo marido, não só pela esposa. O lar onde só um vai seguir a receita, o bolo vai desandar. Nós precisamos seguir a receita, tanto mulheres quanto homens. A capacidade de viver em um relacionamento saudável, gentil, sem os impulsos do ódio e do rancor, somente é possível à custa do quê? De amor. E isso exige dele, vós marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então exige o que? Existe amor, mas eu diria que exige um pouquinho mais do que amor. Exige responsabilidade. Porque um amor sem responsabilidade, ele não constrói um lar. Um exemplo, eu amo meu filho, eu amo a minha filha. Mas meu filho tem 21 anos de idade e eu amo ele. E ele fala, pai, eu quero ir mergulhar, eu quero nadar no rio Paranazão, que é um rio que nós temos aqui em Foz do Iguaçu, que faz a divisa com Foz do Iguaçu e o Paraguai. Eu sei que lá ele não é um bom nadador. E eu sei que o rio também não é próprio para bons nadadores. O que vai acontecer? Eu vou dizer para ele, vai meu filhão, vai nadar lá, não tem problema. Provavelmente vai acontecer uma tragédia. Isso é amor irresponsável. Então tem homens que amam a sua esposa, mas ele não é responsável por esse amor. Então um amor ideal para com o casal do homem, amar a esposa como Cristo amou a igreja, é um amor de responsabilidade. O amor do marido, o amor de pai, ele é feito com responsabilidade. De ambas as partes, dos filhos também é feita com responsabilidade. Efésios 6, vamos comentar sobre Efésios capítulo 5, 22 a 6 e 9. Nós temos aí a família ideal. Não vamos falar nem dos filhos, não vamos falar dos pais provocar a ira dos filhos, não vamos falar dos servos e nem dos senhores. Isso podemos falar talvez numa outra aula, ou em particular, numa aula exclusiva para esse assunto sobre a família. Inclusive lá no meu Facebook eu tenho uma palestra para família, para casais, onde nós tratamos de todos esses assuntos. Então essa é a família ideal. Qual que é a família ideal? A mulher se submeter, o marido amar, os filhos obedecer, os pais não provocar a ira dos filhos, os servos obedecer os senhores e os senhores não ameaçar, quer dizer, serem justos com os seus funcionários. Tá? Então esse é o ideal. Mulheres, quando fala submeter, as mulheres ficam realmente irritadas. De certa forma até concordo, não vou tirar essa certa irritação, mas nós precisamos saber o que é submeter, nós precisamos saber o que é ser submissa ao marido. Isso, submissão, é estar numa mesma missão, é descobrirmos qual que é a missão da mulher e qual que é a missão do homem. Então vamos lá? Submissão. Se a mulher se submeter ao marido, ele automaticamente, ela não vai pedir, ela não vai exigir, não, automaticamente o marido ama ela. A mulher sábia edifica sua casa. Ela é quem lança o fundamento da casa. Por sua obediência, o seu marido a ama. Fundamento da casa, a obediência da mulher ao seu marido. A submissão não é escravidão. Ela é na mesma direção vocacional, profissional, espiritual, ministerial do seu marido. Então, submissão não é uma escravidão. Submissão é submeter-se a uma missão. A missão da esposa qual que é? De mulher, de ajudadora, e em idoneidade, de conselheira, de mãe, de provedora, de administradora, de edificadora. O modelo de submissão para a mulher é a própria igreja, que tem seu corpo salvo por seu marido. Nesse caso, Cristo, salvou a igreja. O exemplo é assim, esse. Assim como elas se submetem a Cristo, se submetam e reverenciem seus esposos. Submissão para as esposas, amor para os maridos,
Obediência para os filhos, obediência para os servos, sem acepção de pessoas, do servo, dos senhores. Mas a submissão incondicional é uma grande arma que a mulher tem em suas mãos para quê? Para curar, purificar e santificar o seu marido. Como? É o poder que a mulher tem para curar o seu marido dos seus defeitos. É a semelhança da igreja diante de Cristo. É um poder transformador, tal como Abigail experimentou diante de Davi, cheio de ódio. Quando ele pede comida, o marido de Abigail não dá, e ele intenta, junta todos os seus exércitos, né, seus homens, seus guerreiros, e vai contra aquele homem. Mas Abigail encontra ele, muda o desejo dele, muda o destino dele, muda o futuro e muda o coração. Isso é submissão. A mulher não resmunga, Efésios 5:33, a mulher não resmunga, não responde quando ele fala, não fala palavrão para ele, não chama ele de porco, de espírito das trevas, de grosseiro. Ela não se alegra quando alguém tira sarro do seu marido. Ah, viu, eu estava te falando, viu, é assim mesmo, tá vendo como é que é? Não, a mulher não faz isso. Por quê? Porque ela é submissa ao seu marido. As mulheres não estão gostando muito, né? Mas agora vamos lá, os homens devem estar dando glória a Deus e aleluia. Mas vamos aos maridos. Maridos, amar. Amor de marido. Amor incondicional como Cristo entregou na cruz. Dando a vida pela igreja. Ele santifica essa mulher pela lavagem da palavra. Senta com ela, ensina a Bíblia para ela. Você tem pregado para sua esposa? Você tem ensinado a Bíblia para sua esposa? Eu converso com a minha esposa, eu falo com ela da Bíblia. Eu falo sobre a Bíblia, às vezes ela fica até meio assim, mas amor é desse jeito, é assim, está escrito, está na Bíblia. O amor tem que ser como de Cristo, ensina a verdade, convence ela da justiça, do pecado, vai lá e a justifica. O marido que salva o corpo de sua mulher tem uma grande mulher ao seu lado. O marido que destrói o corpo tem um saco de mágoa imerecido ainda. Hoje nós falávamos na escola dominical ali no Jardim Curitibano sobre esse amor que o marido tem que ter pela esposa. Aí você vai me dizer, ah, mas o senhor não conhece a minha esposa. A minha esposa é resmungona, minha esposa é isso, minha esposa está dessa forma, é defeituosa. Pois é, Jesus te amou desse jeitinho. Ele morreu na cruz para que você melhorasse. Ele não esperou você melhorar para morrer na cruz. E esse é o amor incondicional que nós temos que ter com as nossas esposas. Cristo, cabeça da igreja. Marido, cabeça da casa. Esposa, conforta, ensina, nutre. Filhos, amam os pais e obedecem aos pais. É a ordem bíblica da família. Filhos que não obedecem aos pais, filhos que não respeitam aos pais, filhos que não honram os pais, não se prolongam seus dias sobre a face da terra. Isso é bíblico, é o primeiro mandamento com promessa. Marido como cabeça. O marido é o tipo de Cristo no seu relacionamento com a sua esposa. Ela tem a missão de submissão. A esposa é o tipo da igreja, mas há uma coisa que chama atenção nesse texto. O marido é o salvador do corpo de sua esposa. Como Cristo amou a igreja? Como Cristo amou a igreja? Como que nós vamos ajudar a mulher a ela ser submissa? A ela ter essa missão grandiosa na face da terra? Santificá-la. Ele não cobrou da igreja que a sua submissão incondicional para santificá-la. Ele deu de graça, a salvação é de graça. Purificá-la pela lavagem de água, que é a palavra. A purificação da esposa deve ser ato sacerdotal do marido. Apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa. O que é uma igreja gloriosa? A igreja é gloriosa quando? É ouvida por seu marido e tem comunhão com ele até na oração. Suas necessidades são supridas. Sente a segurança do seu marido. O esposo está juntinho dela. Ela sente a sua cobertura plena. Ela é valorizada quando ela é chamada à intimidade da cama. É assim que nós ganhamos incondicionalmente a submissão da esposa.
né? Para apresentá-la a si mesmo uma esposa sem mancha. Você é o sacerdote da casa, você ganhou uma esposa, agora você vai devolver a Cristo. Como que você vai devolver a Cristo a sua esposa? Sem mancha. Quando a esposa fica sem mancha? Quando o marido cura suas feridas com amor. O marido cura as marcas de suas feridas, transmitindo alegria. O marido mostra a sua paz, sendo seu pacificador. O marido mostra a longanimidade. O marido mostra a sua benignidade. Quando ela faz o mal, faz o bem. É assim que nós salvamos o corpo da esposa. Apresentá-la a si mesmo sem mancha ainda, né? Mais um pouquinho. Quando o marido mostra a ela sua bondade, quando o marido mostra a sua fidelidade, a sua mansidão, quando o marido mostra sobre ela a sua temperança, quando o marido mostra sobre ela o seu domínio próprio, quando o marido atua. Dar a vida pela esposa não é só entrar na frente dela quando ela vai receber um tiro, uma facada, uma agressão, não, mas é proteger ela de mim mesmo. Quando eu chego em casa nervoso, estressado, é não descarregar nela, é não descarregar do filho. Então, salvar a esposa é proteger ela de mim mesmo às vezes. Paulo não diz assim como Cristo amará, não é no futuro, mas como amou, isto é, ele amou antes mesmo de ser transformada, ele amou antes da fundação do mundo, ele amou e se entregou por ela, pois sua condição era precária. A condição da esposa pode ser precária, mas você tem que se entregar por ela. O segredo do sucesso do relacionamento do marido com sua esposa é o seu amor incondicional, bem como o sucesso da mulher no seu relacionamento com seu marido é a sua submissão incondicional. Se nós formos fazer uma palestra, ou se eu for fazer um vídeo sobre o amor incondicional, amando sem receber nada em troca, nós vamos tratar de cada ponto desse. Tem muito mais coisa, mas aqui eu não posso ser cansativo com vocês. Tem muito mais coisas de nós falarmos tanto da mulher quanto do homem. Essa é a palestra que eu tenho lá no meu Face. Se vocês quiserem, procurem. Nós vamos estar conversando sobre isso, tá? Características de uma mulher diferenciada. A Bíblia Sagrada deixa claro que a mulher é muito importante para o homem. Aponta algumas características de uma mulher diferenciada. Mulher virtuosa. A mulher é a coroa do seu marido, Provérbios capítulo 12, versículo 4. Mas aqui procede vergonhosamente, é como apodrecimento nos seus ossos. A mulher virtuosa, quem achará? Seu valor muito excede o de rubis, né? Quanto custa um rubis? A pedra, tirei da internet esse comentário, essa reportagem. Preciosa, colorida, mais cara do mundo, é vendida por 90 milhões de reais, isso em 2015, 30 milhões de dólares, 25 quilates, está aí a reportagem para você ler, para você pesquisar na internet, você vai encontrar isso aí. 30 milhões, mas você, mulher, excede muito mais de rubis, quer dizer, no plural. Você vale muito mais do que 90 milhões de reais. Hoje 30 milhões de dólares dá em torno de 120 milhões de reais. Então se nós colocássemos aí 3 pedrinhas para o plural, você valeria 360 milhões de reais. Você excede todo esse valor. Quando o sábio escreve, ele está dizendo que não há o que pague essa joia que Deus colocou na minha mão e que eu tenho que lapidar ela, eu tenho que amar ela incondicionalmente. 2, mulher sábia. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. A construção material é nossa, do homem, tá? A construção material é nossa. A edificação é da mulher. A mulher temente a Deus. Enganosa é a graça e a vaidade, a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Irmãos, meus irmãos, você é um obreiro.
Se você é um pastor, um presbítero, um evangelista, um diácono, um cooperador, não importa o que você está sendo nesse momento dentro da sua igreja, mas se está indo bem o seu ministério, preste atenção. Tem um rubi do teu lado. Aliás, tem uma joia melhor do que rubi, que excede o valor de rubi. Então, ore por ela, ame ela. Esposa, respeite o seu marido. Deus colocou uma ajudadora, Deus não colocou uma escrava. Deus não colocou uma serva. Deus não colocou alguém para você pisar em cima, não. Deus não fez isso. Deus colocou alguém para te ajudar, para te dar força quando você precisa. Deus preparou alguém para viver mutualmente, um precisando do outro. Assim como eu preciso de Cristo para a minha salvação, assim como Ele é o noivo da noiva para a igreja, assim eu preciso da minha esposa. A mulher foi criada para coroar o marido. A mulher foi criada para ajudar o marido, não para ser escrava. Então, ajude sua esposa. Ame-a como Cristo amou a igreja. Esposa, respeite o seu marido. Trate-o como homem de Deus. Se ele não estiver certo, se ele estiver nervoso, peça para se acalmar. Ou não fale nada. Espere o momento certo e vá conversar com ele. Diálogo. Na sociedade que nós vivemos hoje, está com falta de diálogo. Nós temos muita falta de diálogo entre os casais. E precisamos conversar. Pega uma garrafa de café, de chá, faça um suco, sente com essa criação maravilhosa de Deus que vocês dois são. Converse. Leia a revista da escola dominical. Questione o seu professor, mas faça perguntas inteligentes. Meu pastor fala, você tem que fazer pergunta inteligente. Pastor Elias Alves de Oliveira, da Vila C. Ele fala, não faça perguntas capciosas, que vá só para imprensar seu professor na parede. Não, faça as perguntas inteligentes. Vá lá no meu canal, pergunte. Fala, pastor, como que é isso? Eu vou te responder. Vou colocar meu telefone. Se quiser perguntar no WhatsApp em particular, vou te responder. Tá? Quer o slide? Eu te mando. Deus abençoe sua vida. Nós temos aqui a próxima aula, né? Dia 19 de janeiro, vai ser a lição de número 3. Nós vamos postar essa aula também, a natureza do ser humano, dia 19 de janeiro de 2020. Vamos estar falando sobre esse ser humano maravilhoso que Deus tem criado. Nós vamos estudar todos esses trimestres, vamos estar juntos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua esposa, que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus e até a próxima aula, se assim Ele nos permitir.